que o Estreito de Hormuz de fato está pausado, pelo menos os navios não estão passando. Então aqui, o tráfego de navios tanque no Estreito de Hormuz caiu 92%, marcando uma das maiores quedas na história moderna. E a gente entra aqui no site Marine Traffic, que também é como se fosse o Vessel, né? Você consegue também visualizar as embarcações pelo mundo. E novamente aqui no Estreito de Hormuz, nós temos que nenhuma embarcação está passando. E elas estão ficando amontoadas, né? Em algumas regiões, até resolver esse problema, hein? E vejam só, aqui é um bilhetinho mostrando a movimentação nos últimos dias, né? E o tráfego era intenso nessa região antes da guerra. Quando a gente vai se aproximando mais da guerra, dá o dia 28 de fevereiro, veja como o fluxo de navios começa a despencar nesse instante. E simplesmente não há mais passagem de barcos por essa região. E outra coisa, aqui nós temos atualizado, o Financial Times soltou a matéria no dia de hoje, né, com essa informação, trazendo desde que a guerra começou, o ataque começou. Então, antes do ataque, a quantidade de embarcações, navios entrando no estreito, entrando no Golfo, né, no Golfo Pérsico, e também aqueles navios que saíam, né? Então, fluxo trazendo e levando as mercadorias e o petróleo, além de muitas outras coisas. Simplesmente despenca praticamente a zero nesses últimos dias, né? E aí, até levantaram questionamentos. Veja, esses navios podem simplesmente não estar com os seus transponders ligados. Você vai trafegar ali com um transponder ligado? Se você fizer isso, você vai ser um alvo. Então, se eu estivesse querendo fazer esse trajeto, eu faria esse trajeto com o transponder desligado. E aí explicaria por que a gente não vê nenhum tipo de fluxo de navio, simplesmente porque eles estão com os seus transponders desligados. Mas será mesmo que essa teoria tem validade? Bom, alguns navios, com o transponder ligado ou não, tentaram passar por essa região, fazendo o seu caminho. Entretanto, o que a gente observa é o seguinte: 10 petroleiros foram atingidos após ignorarem um aviso do Irã de que o Estreito de Hormuz agora é uma zona de guerra. Então, o Irã, de fato, colocou em prática o que eles haviam ameaçado, né, a Guarda Revolucionária Iraniana, falaram que queimariam os navios da região, e sim, estão queimando os navios da região, fazendo seus ataques, né? Portanto, nós temos que não está fechado, mas quem se atreveria a passar por essa região? Quem se atreveria a passar? E outra coisa, qual a empresa vai fazer o seguro dessas embarcações? Quando você sai dessa região, existe um seguro contra guerras, né? Existe um seguro contra problemas. E o frete e o seguro vão simplesmente disparar. E nenhuma empresa em sã consciência vai fazer um seguro de um navio nesse instante. Você não vai passar por ali. Se quiser passar, passa sem seguro. Você vai arriscar uma carga de 100 milhões de dólares sem seguro nenhum? E a empresa vai fazer um seguro arriscando perder de fato porque eles estão atacando? Não, parece que você vai perder sua mercadoria de fato, né? Então esse é o grande problema. Donald Trump diz que tem uma solução para isso. Ele disse o seguinte: eu ordenei com efeito imediato que o Departamento Financeiro Corporativo dos Estados Unidos, é o órgão que faz seguros, que ele proveja com um preço razoável seguro contra esses riscos, e todos os navios podem pedir esse seguro. Então os Estados Unidos vão fazer o seguro sim. Eles vão fazer um seguro baixíssimo. Vai lá e alguém vai financiar esse tipo de coisa. Eles querem abrir na marra o Estreito de Hormuz, obviamente, né? Além disso, ele continua: if necessary, se necessário, a Marinha dos Estados Unidos vai começar a escoltar esses navios, né? Esses navios tanqueiros, né? Esses gigantes que carregam petróleo pelo mundo através do Estreito de Hormuz, as soon as possible, o mais rápido possível. Aqui tem duas coisas, né? Primeiro, if necessary, se necessário. Claro que é necessário, você vai passar. Não vai ser o seguro que vai fazer eu atravessar essa região. Tá, fez o seguro. Passa para ver se não vai tacar fogo no seu navio. Então, tacando fogo no navio, vai passar por quê? Não vai passar. Então, não é ser necessário. É necessário que a Marinha Americana faça o transporte e leve as embarcações, né? E aí, outra coisa, as soon as possible, o mais rápido possível. Mas não é para agora, é para urgente, não é quando puder fazer. Tem que fazer agora, senão vai continuar fechado, obviamente, né? Então, essa aqui foi uma das vírgulas que eu captei aqui, que não ficou muito claro. Então, ele disse que vai garantir o seguro do navio e vai fazer a escolta, mas talvez a gente faça a escolta aí, é o ser necessário, né? Quem está também tentando abrir o Estreito de Hormuz é o presidente francês, o Macron. Ele afirma que a França está formalizando uma coalizão, incluindo recursos militares, hein, para retomar e garantir o tráfego. Claro, o Estreito de Hormuz não pode ser fechado. E não é simplesmente pela questão do petróleo.
Claro, o petróleo é o de maior valor nessa região, né? É o fluxo mundial. Entretanto, 33% dos fertilizantes saem dessa região. Aquela comida que chega aí na sua casa passou por um processo de fertilização, precisou utilizar um fertilizante, né, para que ela crescesse e tudo mais. Então isso impacta o preço da comida no mundo inteiro. 33%. O Brasil é um super produtor, o Brasil é a fazenda do mundo. E sem esses fertilizantes, eles chegarão, né, mas chegarão de outros lugares e chegarão de forma mais cara. Portanto, tudo vai ficar mais caro. A cadeia produtiva vai ficar mais caro. Fertilizantes, metanol, o petróleo, 30% aqui também, minerais, 17%, gás natural. Gente, grãos aqui é pouquinho, né? Grãos você vende para essa região, né? Por isso que tá laranjinha, azul é o que importa e laranja é o que exporta. Então, não é uma situação simples. O Golfo, sempre estou lembrando da palavra Golfo, mas o Estreito de Hormuz é vital para a economia mundial. Não pode ser fechado. Eu sempre falei a vocês, quando eles fecharem isso, alguém vai abrir. Não dá para continuar dessa maneira. É um custo muito alto para o mundo. É um custo financeiro gigantesco. Claro que não vai acabar o petróleo mundial. Eu já falei isso no vídeo de ontem para vocês. Não sei se vocês assistiram. Mas quando a gente observa que sai 30% do petróleo mundial aqui do Golfo Pérsico, né? Passando pelo Estreito de Hormuz, nós temos que o resto do mundo ainda tem petróleo. Existe muito petróleo nos Estados Unidos. São um dos grandes produtores mundiais. Também existe petróleo no Canadá. Só que eles são mais caros de serem produzidos. Então, o que é a OPEP? A OPEP dizem que é um cartel, né? Olha, o preço do petróleo tem que ser tanto. E eles deixam o preço do petróleo em tanto. Por quê? Porque se subir o petróleo, aí fica mais fácil para os Estados Unidos produzirem, fica mais fácil para o Canadá, para o Brasil. O Brasil tem, olha, nós temos aí o petróleo extraído do pré-sal, que é muito caro de ser atingido, mas conforme vai subindo o preço, agora fica barato. Não fica barato, agora compensa. A gente extrai e conseguiríamos vender por lucro. Aí quando pausa essa região, vai subir o preço do petróleo no mundo, obviamente. E regiões que não teriam acesso ao petróleo por ser caro, agora a gente consegue extrair. Então o problema não é simplesmente de escassez de petróleo, não é isso. O petróleo temos na Venezuela, uma dos maiores produtores do mundo, tem agora também na Guiana, inclusive a Venezuela queria invadir a Guiana simplesmente para pegar o petróleo da Guiana aqui, né? Tem na foz do Amazonas, mas a gente tem um problema aqui que os ambientalistas não estão facilitando a extração do petróleo, que seria gigantesco o Brasil fazer esse tipo de coisa, mas o que eu quero dizer é, o preço subindo, o petróleo vai ser encontrado, só que vai chegar de forma mais cara para o resto do mundo. Então é um problema econômico sobretudo. É um problema econômico. Geopolítica não, gente, é econômico. Tudo é economia. E aí você vai começar a pensar em situações para resolver esse problema, né? Hoje a gente tem os navios fazendo esse transporte porque é mais barato. Mas o que a gente tem da Rússia para a Europa? A gente tem os gasodutos, né? O Nord Stream foi atacado. E aí a gente não tem mais aquele Nord Stream 2 funcionando e tudo mais, mas através de um gasoduto fica muito mais barato. Beleza, vamos fazer um gasoduto aqui nessa região? Tá, vamos pegar da Arábia Saudita, vai passar pelo Iraque, vai passar pela Síria, aí entra na Turquia, onde tem uma fragmentação de etnias também, né? Vai passar no Irã? Não, de jeito nenhum. Azerbaijão e Armênia, hoje eles têm um contato, os Estados Unidos fizeram um contato entre eles, mas são rivais históricos. Por onde você vai passar um negócio desse? Por onde você vai passar um negócio desse, que você vai ter uma garantia, três garantias, três situações, né? Primeiro, o custo. Qual que é o custo mais barato? É uma linha reta até a Europa? Porque esse petróleo é escoado para a Europa. Uma linha reta. Então a gente passa aqui por essa região, vira aqui, beleza. É viável. Tem dinheiro? Bom, por enquanto é muito caro de ser construído. Mas, e juridicamente, esses países são confiáveis? Eu posso colocar aqui o meu gasoduto ou a ferrovia para transportar essas cargas de petróleo? Eu acho que não, né? Vou passar pelo Iraque. O que acontece ali? E amanhã? Na Turquia, será que eventualmente eles nacionalizam como aconteceu na Venezuela? Será que eles são confiáveis? Então você tem uma questão também, não somente de segurança, em relação aos povos que vivem na região, né? Etnia sempre em conflito, mas a questão jurídica mesmo do país. Então nós temos essas situações, além da questão financeira, né? Por onde seria mais viável passar todo esse tipo de coisa. Entretanto, ao passo em que o preço começa a disparar em certa magnitude o valor do petróleo, você começa a achar essas soluções. Então, se aqui o Irã sempre vai ser a nossa pedra no sapato, vamos fazer outra solução. Vamos desembarcar para lá. Vai dar certo, a gente consegue. Vai ter um custo? Vai. Só que aí vai ter que mexer nos países, né? Aí vamos pacificar levando bomba para esses países aqui. Agora,
a jurisdição. Lembrando que lá no Iraque, né, gastaram aí trilhões de dólares e não fizeram nada e continuou a mesma coisa. Então, gente, é algo que ainda há de se pensar para ver como resolve esse problema, esse custo financeiro aí nessa situação, né? Mas voltando, então estávamos falando sobre o Estreito de Hormuz ser fechado. E precisa abrir de todas as maneiras. E aqui nós temos que os Estados Unidos já destruíram 20 navios iranianos e afirmou que a frota do Irã praticamente está no fundo do mar, né? Inclusive afundaram um navio com um torpedo. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Um torpedo, gente. Desde 1946, nenhum navio era afundado dessa maneira. Os Estados Unidos conseguiram fazer esse tipo de coisa, né? O Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, deu uma declaração no dia de hoje, exaltando essas conquistas e dizendo que, sim, a marinha iraniana está no fundo do mar. Mas, não somente do fundo do mar, é que vem o problema dos iranianos. Olha só, Irã pode manter Estreito de Hormuz sob pressão com drones, dizem analistas. Então, gente, o que nós temos aqui, né? Eles têm, a gente conhece os Shahed, que estão sendo vendidos para a Rússia, que estão sendo utilizados na guerra da Ucrânia. Então, os Shahed são os drones produzidos pelo Irã. E muitos dizem, olha, o Irã nunca atacaria os Estados Unidos não, tá? Porque os caras estão fazendo drone. Eles não têm dinheirinho para fazer arma nuclear. Eles estão fazendo drone justamente por isso, porque não estão próximos de fazer uma bomba nuclear ou algo nesse sentido, né? Então, por que vocês atacaram? Enfim, essa é outra justificativa, outro tema que a gente pode usar depois. Mas nesse instante, eles têm sim uma pressão com drones que pode ser utilizada. Mas a gente não sabe até onde vai essa quantidade de drones. Muito já foi utilizado na guerra do ano passado, na guerra dos 12 dias. Pode estar com a capacidade limitada. Além de que também existem as minas, né? As minas navais que eles podem jogar no meio do mar e deixar lá, se o navio passar, se lascou, foi todo. Ficam presas ali a uma certa profundidade e eles simplesmente soltam quando o navio se aproxima, né? Então, assim, existe uma pressão que pode ser realizada através do Irã. Mas o custo é altíssimo. Como que eles vão conseguir manter isso por muito tempo, né? Só que estão mostrando força nesse instante. Aí, pasme, a voz da razão, a voz da sensatez é a China. A China! Gente, é a China. A China está dizendo o seguinte: o Estreito de Hormuz deve permanecer estável e seguro. Estão fazendo esses pedidos há alguns dias já. Pediram para o Irã, olha, para o Irã de fechar esse Estreito de Hormuz, para de ficar atacando seus vizinhos. Baixa atenção. Não somente fez pedidos ao Irã, pediram também aos Estados Unidos. China pede que Estados Unidos e Irã retomem as negociações. Senta na mesa, gente. Vocês são malucos? Vamos sentar e conversar. A voz da razão é a China. Claro que ela pode ser muito impactada pelo petróleo do Irã, mas já há relatos que eles não estão consumindo tanto assim diretamente do Irã, né? Não sei como eles vão suprir essa necessidade, só que eles têm estoques também, né? Então, não sei se essa guerra vai se prolongar por quanto tempo, ou se vai gerar um problema de fato, porque o mercado sempre precifica o próximo capítulo, não o que está acontecendo agora. Não interessa se é uma guerra agora, interessa o que vai acontecer com os dinheirinhos nos próximos capítulos com essa guerra em andamento. É só isso. Não interessa quem está vivendo, quem está morrendo, quem está sendo explodido por aí. Isso não interessa para as bolsas, né? A gente sabe muito bem disso, apesar de, obviamente, nós prezarmos pelas vidas. O dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto. Então aqui, gente, pasme. Senta aqui para conversar. Quem está pedindo isso? Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia, que está em guerra com a Ucrânia desde 2022, não para a guerra deles. É uma das maiores... continua, né? Na verdade, desde 2014 já tem problema na Crimeia. Desde 2014 já tem essa guerra aí. E ainda não acabou. E eles estão falando, vocês aí não pode, tá? O que é isso? Vocês são malucos? Vocês estão fazendo guerra? Não. Parem imediatamente essa guerra. A Rússia... sei lá, eu não sei nem como eu explico esse tipo de situação, né? Mas tá aí, a voz da razão nesse exato instante é quem continua tirando vida de outras pessoas, hein? Minha nossa.